Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou a Dayana Pasquim e o episódio de hoje é Uma Taça Feita de um Crânio Humano, de Lord Byron, com tradução de Castro Alves. Na verdade, eu preparei uma surpresa para os nossos leitores de ouvido, que eu trarei 4 poemas ao todo, 3 deles com o envolvimento do Castro Alves, porque além de Uma Taça Feita de um Crânio Humano, também trago As Trevas, de Lord Byron, traduzido igualmente por Castro Alves, e Byron, de Castro Alves. Trago ainda o poema Adeus, muito famoso de Lord Byron, e é uma sugestão de um leitor de ouvido. Boa leitura! Uma Taça Feita de um Crânio Humano, traduzido de Byron, de Castro Alves. Não recues. De mim não foi seu espírito. Em mim verás, pobre caveira fria, único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu, na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Mais vale guardar o sumo da parreira do que ao verme do chão ser pasto vil. Taça, levar dos deuses a bebida que o pasto do reptil. Que este vaso, onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Ai, quando um crânio já não tem mais cérebro, podeis de vinho encher. Bebe, enquanto ainda é tempo. Uma outra raça, quando tu e os teus fordes nos poços, pode do abraço te livrar da terra e ébria folgando profanar teus ossos. E por que não? Se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa, é bom fugindo à podridão do lado, servir na morte enfim para alguma coisa. E esse foi Uma Taça Feita de um Crânio Humano, de Lord Byron. Este poema, agora vamos fazer a análise de cada qual após a sua apresentação, após a sua entonação. Esta poesia, pessoal, ela invoca, é um dos poemas de Lord Byron, certo? Traduzido pelo escritor brasileiro Castro Alves e publicado por Castro no seu único livro de poesias em vida, que é Espumas Flutuantes. Esse poema personifica as especulações sobre a vida pessoal de Byron, ultrapassando as fronteiras da literatura, porque lá, no século XIX, era hábito de alguns romancistas utilizarem crânio humano como taça de vinho, inspirados nos hábitos de Byron. A gente já comentou sobre isso aqui no podcast em janeiro, quando fizemos Noite na Taverna. Cada capítulo, onde explanamos, Lucas e eu fizemos o debate, a gente foi trazendo, as inspirações que Álvares de Azevedo teve para fazer Noite na Taverna, que estão todas ligadas, ao byronismo, porque ele é ultra romântico, é a segunda geração romântica. Primeiro eu vou me ater ao poema. Perceba que quem está conversando, quem está narrando, tem o ato de eloquência nesses versos, é a caveira falando com a pessoa. Isso é o que é o mais interessante, que é esse movimento de revés mesmo, Esse movimento da caveira, que já é um ser morto, inanimado, já é um ser frio, se colocando como essa pobre caveira fria que neste momento está dando um conselho à pessoa. E esse conselho se resume no último verso, que é servir na morte, enfim, para alguma coisa. Eu fiquei pensando se o Castro Alves, ao traduzir, porque parece que esses 2 últimos versos deveria ser assim: é bom fugindo à podridão do lodo, e aqui tá lado, na versão de Espumas Flutuantes, Porque a gente imagina a terra, já que ele falou antes de vermes, E fala, inclusive, de profanar os ossos. Ou seja, fala desse ato de desenterrar, de tirar da tumba, de mover o jazigo e pegar esse osso, fazer dele alguma serventia. E essa caveira, ela nos dá algumas dicas a partir do ato da comparação. Ela fala que ela
viveu, que ela amou, que ela bebeu muito, ou seja, esse ser que hoje é caveira, já aproveitou muito a vida à la Byron. Mas na morte arrancaram da terra os ossos meus. Então ela fala que ela sofreu o ato de profanação. Mas ela já diz assim: não me insultes, empina-me. Aproveita que eu tô aqui, bebe o vinho em mim, né? E daí ela faz o ato de comparação que eu tava relacionando. Que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus, né? Então, quando você põe a taça na boca, é como se você estivesse beijando a taça, né? Consequentemente, beijando esta caveira, né? Que já foi alguém que viveu, que aproveitou a vida e tudo mais. E ainda continua que é melhor guardar o sumo da parreira, né? Ou seja, o vinho, do que ao verme do chão ser pasto vil, do que ser comido pelos vermes e não ser mais nada. Então, é bem interessante, totalmente byronista a visão desta poesia. E claro que esse tradutor merece mais algumas linhas, mais algumas notas de rodapé. Afinal, ao estilo Dom Juan, um dos principais personagens de Lord Byron, a vida de Castro Alves prova que o nosso brasileiro foi talhado à imagem e semelhança de Byron. E eu vou explicar por quê. Mas no quesito conquistador, você deve lembrar quando a gente fez... Eu fiz um vídeo que tá no canal do Leitura, eu acredito, e não no meu. No YouTube do Leitura de Ouvido, acredito eu, onde eu faço toda uma vida, né? Gênio aos 17 anos, que é todo um vídeo assim bem completo sobre o Castro Alves. E lá tem um momento que eu falo quanto ele era conquistador, né? Que ele dizia, penteava o cabelinho, colocava o seu chapéu e dizia: mamães que se cuidem, porque o Dom Juan está à solta. Então, o Castro Alves era muito conquistador. Em termos de estilo literário, é claro que eu tenho que fazer um recorte. A produção do nosso jovem abolicionista brasileiro é da terceira geração romântica, que é denominada hugoniana ou condoreira, enquanto os byronianos são precedentes, né? Eles são da segunda geração, os ultrarromânticos. Mas a fama trovadora do Castro Alves se espalhou logo por muitos estados, né? Só que o que fez ele querer traduzir Byron? E isso fica no ar, né? São portais que só a literatura é capaz de abrir pra gente. E ele pôs em espumas flutuantes essas traduções. E estamos falando de jovens, sempre jovens. Em termos de longevidade, Byron ainda viveu um pouco mais que Castro Alves, né? Que quando a tuberculose dele se agrava, ele morre com 24 anos. E o Byron, por sua vez, tem uma vida de 36 anos, também muito jovem. Vou falar da biografia dele daqui a pouco um pouco mais. Contudo, ainda é momento de reforçar algumas produções castronianas aqui no podcast, se é que eu posso usar esse termo, porque ele era um poeta entusiasmado pela liberdade e pela justiça, e as produções que a gente tem dele aqui no LDO são sensacionais, porque são poemas épicos que marcaram época. Vozes da África, que saiu em 1868, é o nosso episódio 14. Navio Negreiro, um ano depois, 1869, é o episódio 28. Ainda tem O Século, e de próprio Espumas Flutuantes, tem 5 poemas. Mocidade e Morte, a gente entende muito sobre a vida de Castro Alves, né? Essa vida curta, como eu comentei. As Três Irmãs do Poeta, O Adeus de Teresa, O Coração e Hebreia. Esses, inclusive, todas têm relação com os amores que ele viveu, né? Essa faceta Dom Juan de Castro Alves. Te convido agora para acompanhar comigo o próximo poema. As Trevas, de Lord Byron, traduzido por Castro Alves. A meu amigo, o Dr. Franco Meirelles, inspirado tradutor das melodias hebraicas. Tive um sonho que em tudo não foi sonho. O sol brilhante se apagava e os astros do eterno espaço na penumbra escura, sem raios e sem trilhos, vagueavam. A terra fria balouçava cega e tétrica no espaço ermo de lua. A manhã ia, vinha e regressava, mas não trazia o dia. Os homens pasmos esqueciam no horror dessas ruínas suas paixões. E as almas conglobadas gelavam-se num grito de egoísmo que demandava a luz. Junto às fogueiras abrigavam-se, e os tronos e os palácios dos reis,
O albergue e a choça ardiam por fanais. Tinham nas chamas as cidades morrido. Em torno às brasas dos seus lares os homens se grupavam, para a vez extrema se fitarem juntos. Feliz de quem vivia junto às lavas dos vulcões sob a tocha alcantilada. Hórrida esperança acalentava o mundo. As florestas ardiam, de hora em hora caindo se apagavam, creditando, lascando o tronco desabava em cinzas. E tudo as trevas envolviam. As frontes ao clarão da luz doente tinham do inferno o aspecto, quando às vezes as faíscas das chamas borrifavam-nas. Uns, de bruços no chão, tapando os olhos, choravam. Sobre as mãos cruzadas, outros, firmando a barba, desvairados, riam. Outros, correndo à toa, procuravam o ardente pasto para funéreas piras. Inquietos, no esgar do desvario, os olhos levantavam para o céu torvo, vasto sudário do universo, espectro. E após em terra se atirando em raivas, rangendo os dentes, blasfemos, uivavam. Lúgubre grito os pássaros selvagens soltavam, revoando espavoridos, num vôo tonto com as inúteis asas. As feras estavam mansas e medrosas. As víboras rojando se enroscavam pelos membros dos homens sibilantes, mas sem veneno. A fome lhes matavam, e a guerra, que um momento se extinguira, de novo se fartava. Só com sangue comprava-se o alimento, e após a parte cada um se sentava taciturno para fartar-se nas trevas infinitas. Já não havia amor. O mundo inteiro era um só pensamento, e o pensamento era a morte sem glória e sem detença. O estertor da fome apacentava-se nas entranhas, ossada ou carne pútrida, ressupino, insepulto era o cadáver. Mordiam-se entre si os moribundos. Mesmo os cães se atiravam sobre os donos, todos exceto um só, que defendia o cadáver do seu contra os ataques dos pássaros, das feras e dos homens, até que a fome os extinguisse, ou fossem os dentes frouxos saciar algures. Ele mesmo alimento não buscava, mas gemendo num uivo longo e triste, morreu lambendo a mão, que inanimada já não podia lhe pagar o afeto. Faminta a multidão morrera aos poucos. Escaparam 2 homens tão somente de uma grande cidade e se odiavam. Foi junto dos lições quase apagados de um altar sobre o qual se amontoaram sacros objetos para um profano uso, que encontraram-se os 2, e as cinzas mornas reunindo nas mãos frias de espectros, de seus sopros exaustos ao bafejo, uma chama irrisória produziram. Ao clarão que tremia sobre as cinzas, olharam-se e morreram dando um grito. Mesmo da própria hediondez morreram, desconhecendo aquele em cuja fronte traçara a fome o nome de duende. O mundo fez-se um vácuo. A terra esplêndida, populosa, tornou-se numa massa sem estações, sem árvores, sem erva, sem verdura, sem homens e sem vida. Caos de morte, inanimada argila. Calaram-se o oceano, o rio, os lagos. Nada turbava a solidão profunda. Os navios no mar apodreciam sem marujos. Os mastros desabando dormiam sobre o abismo sem que ao menos uma vaga na queda levantassem. Tinham morrido as vagas e jaziam as marés no seu túmulo. Antes dela, a lua que as guiava era já morta. No estagnado céu murchara o vento. Esvaíram-se as nuvens, e nas trevas, era só trevas o universo inteiro. E este foi As Trevas, de Lord Byron, traduzido por Castro Alves. Este poema é pura apocalipse. Do meu ponto de vista, ele narra toda essa destruição, essa desolação, esse fim da raça humana e de todas as coisas sobre a Terra. Provavelmente foi escrito num momento de ebriedade, num momento total de visões. Consta da palavra-chave lúgubre para textos de insólito, de fantasia, de horror.
E a tradução é dedicada, né? Castro Alves faz uma dedicatória da tradução que faz dessa poesia ao Dr. Franco Meirelles, que é também um tradutor, o que é bem interessante. E já de cara fala que é um sonho, né? Um sonho em que tudo não foi sonho. Então, ao mesmo tempo em que ele dá a dica em que ele está ébrio, né? Ele está totalmente bêbado ou fora de si, né? Ele está num outro patamar existencial, numa outra dimensão para escrever tudo isso. Ele também vai fazendo as denúncias do que ele percebe na sociedade, porque também não foi sonho. Então, ao mesmo tempo, tudo isso de ruim que vai acontecendo, né, que vai mazelando as instâncias sociais, ele vai trazendo nessa poesia, que não é curta, né, uma poesia relativamente extensa, mas que cita todas as mazelas, né, cita doença, cita inferno, cita uma visão dicotômica, porque ao mesmo tempo em que as trevas envolviam, a gente tem esse clarão de luz das faíscas, das chamas que borrifavam as cidades, que destruíam tudo. Portanto, contém o frio do funério, mas contém também o ardente das chamas. E agora eu vou declamar um poema que o Castro Alves fez, que se chama Byron, que quem sabe, leitor de ouvido, venha a completar essa leitura de As Trevas, né, que a gente acabou de fazer, para compreender esse Byron. Byron, de Castro Alves. Quem bate, a noite é sombrio. Quem bate, é rijo o tufão. Não ouvis? A ventania ladra à lua como um cão. Quem bate, o nome que importa? Chamo-me dor, abre a porta. Chamo-me frio, abre o lar. Dá-me pão, chamo-me fome. Necessidade é o meu nome. Mendigo, podes passar. Mulher, se eu falar, prometes a porta abrir-me? Talvez. Olha, nas cãs deste velho verás fanados lauréis. Há no meu crânio enrugado o fundo suco traçado pela coroa imperial. Foragido, errante e espectro, meu cajado já foi cetro, meus trapos manto real. Senhor, minha casa é pobre e de bater a um solar. De lá venho, o rei fantasma baniram do próprio lar. Nas largas escadarias, nas vetustas galerias, os pajens e as cortesãs cantavam, reinava a orgia. Festa, festa, e ninguém via o rei coberto de cãs. Fantasmas, aos grandes que tombam é palácio mausoléu. Silêncio, de longe eu venho, também meu túmulo morreu. O século traça que medra nos livros feitos de pedra, rói o mármore cruel. O tempo, Átila terrível, quebra a cota pata invisível, sarcófago e capitel. Desgraça então para o espectro, quer seja Homero ou Solon. Se, medindo a treva imensa, vai bater ao panteão, o motim Nero profano, no ventre da cova insano, mergulha os dedos cruéis. Da guerra nos paroxismos se abismam mesmo os abismos, e o morto morre outra vez. Então, nas sombrias infindas se esbarram em confusão os fantasmas sem abrigo, nem no espaço nem no chão. As almas angustiadas, como águias desaninhadas, gemendo voam no ar. E enchem de vagos lamentos as vagas negras dos ventos, os ventos do negro mar. Bati a todas as portas, nenhuma só me acolheu. Entra, uma voz argentina dentro do lar respondeu. Entra, pois, sombra exilada, entra. O verso é uma pousada aos reis que perdidos vão. A estrofe é a púrpura extrema. Último trono é o poema. Último asilo, a canção. E este foi Byron, de Castro Alves. Sensacional! Aqui nós já temos todo o estilo castroniano, muito bem empregado, aquele tom que nós sentimos em Um Navio Negreiro, aquele tom que temos em Vozes da África, esta forma de escrever e de se expressar do Cantor dos Escravos, falando sobre Byron. E aqui eu faço um recorte da vida de Byron, que esse poema nos faz compreender.
Já entrando na questão biográfica dele. Então, era 22 de janeiro de 1788 em Londres, na Inglaterra, quando nasceu George Gordon Byron, filho do capitão John Byron e de Catherine Gordon. Ele, futuramente Lord Byron, teve uma infância extremamente difícil. Ainda criança, ele apanhava muito da sua mãe, que tinha surtos, depois mimava o menino. E o pior de tudo, que eu acredito que marcou a vida de Byron profundamente, porque a gente tem isso nos primeiros anos da sua vida, uma notícia biográfica de que ele foi abusado sexualmente quando ele tinha 9 anos de idade e ele sofreu esse abuso da sua própria governanta da casa. A partir dali, uma bola de neve, porque ele se torna uma pessoa lendária, com esse estilo de vida exótico e também dramático, mas também por seus escritos, é claro. Assim, Byron personifica o herói e o escritor românticos. Melhor dizendo, ele personifica o anti-herói, porque a fama dele é atrelada a muitas turbulências, várias acusações, inclusive de incesto e de pederastia. A vida particular dele vai comprometendo a reputação dele. Então, a gente vê nesse poema Byron, de Castro Alves, justamente isso na minha leitura. Fala desse rei que perdeu o castelo, fala dessa pessoa que, em termos de verso, de lá venho, o rei fantasma baniram do próprio lar. Na biografia, de fato, o Byron foi perseguido por boatos sobre um relacionamento que ele teria tido com a sua meia-irmã e também muitas acusações de dívidas. Isso aconteceu em 1816. Ele deixa a Inglaterra para nunca mais voltar. Nesse momento, Byron tem 28 anos e ele vai morar em Genebra. Com quem? Com Percy Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley, que é a filha da Mary Wollstonecraft, e com Claire Clairmont, que é a meia-irmã da Mary. Consequentemente, ela é filha da segunda mulher do pai dela, William Gordon. Este lugar onde eles vão morar se chama Vila Deodati. E tem aquele episódio tão famoso que já comentamos esse ano no podcast, onde também o Dr. Polidori, está presente, que é o médico particular de Lord Byron, o John Polidori. Cada qual inventa a sua história de monstro, naquela noite tempestuosa. E daqui a pouco eu vou falar sobre esse mito, sobre esse trauma, sobre essa tragédia que envolve o Dr. Polidori e o Lord Byron na questão da concepção do texto O Vampiro. É nesse momento que o Byron escreve The Prisoner of Chillon. E depois ele viaja para a Itália, onde ele começa a trabalhar no seu poema épico Dom Juan. Em Gênova, ele ficou até 1823, daí ele zarpa para a Grécia, com a intenção de ajudar na luta contra os turcos, mas lá ele morre um ano depois de febre e antes de poder participar de qualquer ação militar séria. E eu tenho a sensação, a impressão de que essa informação aparece em alguma medida neste poema chamado Byron também. Contudo, o que eu mais gostei nessa poesia é essa vaticinada que o Castro Alves dá no final, como se fosse assim, toma aqui na sua cara. A estrofe é a púrpura extrema, último tronco é o poema, último asilo a canção. Nessas vaticinadas, cada estrofe ele afirma uma coisa, e ainda tem o verso é uma pousada, então são 4 versos. Onde ele vaticina o que é cada coisa, o que são os versos, o que é a estrofe, o que é o poema e o que é a canção. Que, na verdade, ele quer dizer com isso, no meu ponto de vista, que o Byron provou a sua envergadura, a sua garbosidade através dos seus escritos. Dane-se a vida pessoal. É mais ou menos isso o que o Castro Alves quer dizer com Byron, no meu ponto de vista. Você, leitor de ouvido, talvez tenha lido outras coisas durante a declamação, tenha feito outras compreensões e eu vou aguardar a sua interação na caixinha, tá bom? Deste episódio. Por favor, escreva. Por falar nisso, antes de eu ler o último poema, eu quero fazer um comentário muito interessante, ler, na verdade, um comentário que está publicado no episódio da semana passada do Charles Dickens, O Sinaleiro, quando existe o seguinte comentário.
Dickens e os seus ghosts. Li que nesta história, Dickens mostra a impotência da humanidade perante o avanço da tecnologia, interligando o sobrenatural à vida terrena, na era industrial. Gostei muito. A Lina Soares escreveu isso, ela também é nossa apoiadora, e perceba o quanto o comentário do leitor, ele engrandece as notas de rodapé. É a impotência da humanidade perante o avanço da tecnologia e é interligado ao sobrenatural, né? Este conto do Dickens. Tem mais um comentário bem interessante que entrou no YouTube. E aí fica a dica, né? Você também pode ouvir o nosso podcast no YouTube. E lá se diz o seguinte: muito bom, o conto nos deixa muitas dúvidas. A primeira suspeita que tive era de que o sinaleiro era uma alma, devido à aparência descrita pelo visitante. No final, de que talvez tudo ali embaixo era das trevas, que o narrador era um visitante involuntário do mundo dos mortos, como na mitologia. Quem teve essa percepção foi a Sandra Lúcia Barbosa Cavalcante, que também é uma apoiadora do Leitura. Então veja como os nossos apoiadores são conselheiros, né? Eles estão sempre trazendo, engrandecendo tudo que a gente traz aqui no episódio. E eu fico muito feliz em ler esses comentários tão cheios de detalhes, né? De interligações e conjecturas, de perscrutações. Vamos, portanto, ao último poema que eu reservei para este episódio. E ele é pedido, deixa eu ver se eu consigo entender o nome aqui, entrou de um leitor de ouvido no episódio do Samuel Coleridge, que é A Balada do Velho Marinheiro. Lá ele escreveu o seguinte: se um dia fizerem Byron, coloquem adeus para sempre, embora seja para nunca mais. Sei teu rancor, mas contra ti não me rebelarei jamais. Viste no meu peito, onde a fronte tu descansava mansamente. Então ele meio que já colocou a poesia inteira. Eu acho que é ele, né? É um nome um pouco diferente, Milks Ensus. E já faz 3 meses que ele deu essa sugestão. Veja que nós estamos sempre lendo os comentários, às vezes, claro, devido à altíssima demanda e interações que a gente recebe, demora um pouquinho para a gente trazer para o ar. Mas tudo que é muito bem recomendado e que é muito interessante, uma hora ou outra, dará o ar da graça por aqui. Portanto, vamos lá. Adeus, de Lord Byron. Adeus, e para sempre embora, que seja para nunca mais. Sei teu rancor, mas contra ti não me rebelarei jamais. Visses no meu peito, onde a fronte tu descansavas mansamente, e te tomava um calmo sono que perderás completamente. Que cada fundo pensamento no coração pudesses ver, que estava mal deixá-lo assim, por fim virias a saber. Louve-te o mundo por teu ato, sorria ele ante a ação feia. Esse louvor deve ofender-te, pois funda-se na dor alheia. Desfigurassem-me defeitos, mão não havia menos dura, que há quem antes me abraçava, que me ferisse assim sem cura. Não te iludas contudo, o amor pode afundar-se devagar. Porém não pode corações um golpe súbito apartar. O teu retém a sua vida, e o meu também bata sangrando. E a eterna ideia que me aflige é que nos vermos não tem quando. Digo palavras de tristeza maior que os mortos lastimar. Hão de as manhãs, pois, viveremos de um leito viúvo despertar. E ao achares consolo, quando a nossa filha balbuciar, ensiná-la as asas a dizer Pai, se o meu desvelo vai faltar? Quando as mãozinhas te apertarem e ela teu lábio houver beijado, pensa em mim, que te bendirei teu amor ter-me-ia abençoado. Se parecerem os seus traços como os de quem podes não mais ver, teu coração pulsará suave e fiel a mim há de tremer. Talvez conheças minhas faltas, minha loucura ninguém sabe. Minha esperança, onde tu vás, murcha, mas vai que ela em ti cabe. Abalou-se o que sinto, o orgulho que o mundo não pôde curvar, curvou-se a ti. Se a abandonaste, minha alma vejo-a me deixar. Tudo acabou. É vão falar. Mais vão ainda o que eu disser, mas forçam rumo os pensamentos que não podemos empecer. Adeus.
assim de ti afastado, cada laço estreito a perder, o coração só e murcho e seco, mais que isto mal posso morrer. E este foi Adeus, de Lord Byron. Parece-me que esse poema é um próprio entrelaçar na infância de Byron. Note os versos. Mão não havia menos dura que a que antes me abraçava. Para mim, isso claramente remete aos episódios em que ele apanhava da mãe e depois recebia carinho. E também diz respeito à paternidade, que parece-me que ele nunca pôde realizar de fato. Aqui, por mais que você pense que talvez ele esteja falando de amor, eu acredito que ele está falando de paternidade. E eu vou abrir esse leque aqui para você agora. Uma das biografias mais completas que temos sobre Lord Byron, disponível em língua portuguesa inclusive, se chama Byron Apaixonado, foi escrita por Edna O'Brien e traduzida por Mauro Gama em 2011. O foco dessas memórias recai sobre os amores vividos pelo poeta. Bem baixinho aqui. A estimativa é que ele tenha se relacionado com mais de 250 mulheres e homens. Além do boato da sua meia-irmã, que eu comentei antes, e também com a sua própria prima. Ele teve filhos com várias mulheres. Só um exemplo aqui. Ao mesmo período em que ele viveu um tumultuado relacionamento com Lady Caroline Lamb, ele se casou com a Anne Isabella Milbank, e ele teve uma filha com a Anne. Além disso, ele chegou a ter uma filha com a irmã da Mary Shelley, né, com a mãe do Frankenstein, que é a Claire Claremont. É meia-irmã de Mary Shelley e autora, então, desse clássico de horror também. Eu tenho a impressão, ao ler Adeus, que ele está falando a uma filha que ele teve que deixar para trás, né? Já que ele teve que se mudar, já que ele teve que sair, né? Se degradar para outro lugar, em função de que na Inglaterra a fama dele estava tão terrível que ele não pôde continuar vivendo. Se você leu e entendeu que Adeus é um poema de amor carnal, de homem para mulher, ou de homem para homem, por que não? Diga aqui também. Mas eu acho que ele vai além disso, ele transpassa essa questão, né? Ele vai além e fala desse amor filial mesmo, esse amor de pai. Esse foi o episódio 224 do Leitura de Ouvido. Já falamos algumas vezes de influências que Byron teve em escritores brasileiros, que seguiam os rastros desse escritor inglês, que é fundamental quando o assunto é romantismo. A gente falou bastante dele em Noite na Taverna, como eu estava comentando. No prólogo desse livro, Uma Noite no Século, a gente tem esse cenário da noite bebida em taças, entre vapores e loucuras, taças como Um Crânio Humano, que foi a primeira poesia, orgia com mulheres e amigos ébrios de amores e de vinho, cada qual contando uma história mais horripilante que a outra. Nesses contos de Álvares de Azevedo, Em Noite na Taverna, a gente tem essa imaginação toda, essa cultura gótica, esse byronismo, esse exemplo de viver oitocentista, que está também na literatura brasileira a partir do que se inspirava no Lord Byron. E Uma Noite no Século, para lembrar, é aquilo que eu estava comentando, da Vila Deodati. É como se Azevedo replicasse aquela noite em que Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Claremont e o Dr. John Polidori se reuniram no castelo, naquela tempestade, naquela noite chuvosa, para contar histórias de terror, e assim nasce dois dos maiores mitos da literatura de horror de terror, que é o vampiro e o Frankenstein. Vou falar agora aquilo que prometi, desta situação, assim, até antiética. É um babado trágico que tem relação com a vida do Lord Byron, pra gente finalizar esses comentários sobre ele. E tem relação com essa noite. Então ele teria usurpado de Dr. Polidori a história do vampiro. Para explicar um pouquinho a relação entre eles, o Polidori era mais jovem que o Byron, 7 anos. Logo que ele se forma em medicina, um ano depois, ele é contratado como médico particular de Lord Byron e vai viver com ele na Suíça, no Lago de Genebra, né? Neste lugar que a gente estava comentando antes, nesse castelo, então, portanto. Além desses amigos, né? Percy Shelley, Mary Shelley, a Claire Claremont, que está junto com a sua irmã. Nesse ínterim, é quando Percy e Mary têm um bebê que vive poucos meses e acaba morrendo também.
Mas então essa história, o Lord Byron chega a publicar o vampiro numa revista chamada New Monthly Magazine. Então ele publica como se ele fosse o autor. Mais tarde, uns anos depois, ele tenta reparar esse erro publicando a sua própria história sobre vampiros, mas isso não foi suficiente. Polidori sofria depressão e em 1821 tira sua própria vida. Ele tinha apenas 26 anos, ceifa sua existência. E ele era médico, ele era amigo pessoal do Lord Byron. Essa é uma história ligada à biografia dele, bem trágica, que está relacionada a essa questão do vampiro, né? Ao nascimento desse grande mito da literatura, que foi explorado dezenas e centenas e milhares de vezes por diversos textos. Em suma, gente, os versos de hoje, todos esses 4 poemas que trouxe e esses comentários, ao meu ver, servem para avaliar a literatura, mas, para além disso, para perscrutar o modus operandi e a influência dos escritores sobre as nossas vidas. Eu diria que Byron teve uma vida cinematográfica lá no século XVIII para XIX, por isso ele se tornou essa celebridade que foi. Mas ele era um jovem, recheado de dinheiro, abusando de álcool, se viciando em jogos e em mulheres, né? O meretrício era o seu sobrenome. Então, de modo algum, meus jovens, essa é uma biografia para ser copiada, para ser replicada, para ser revivida, mas é uma biografia para ser pensada, né? Esse modus operandi, essa influência toda que tem a ver também com a literatura brasileira umbilicalmente, para usar um termo assim mais aprofundado. E o que seria deste podcast sem os seus apoiadores? Não seria nada. Inclusive, eu só estou conseguindo manter os episódios, mesmo sem o Lucas, em função de que os apoios, os aportes estão continuando, estão melhorando e estão lado a lado comigo semana a semana. Nesta, eu quero dar um abraço especial para Cláudia Lube, que aumentou seu aporte de apoio lá no apoia.se. Quero mandar um abraço especial para Maristela Prado, que comprou o curso Desenrole Seu Storytelling e assim está também apoiando o podcast Leitura de Ouvido. E para a Marilu Lourenço Rosas, que também fez um apoio que diz respeito ao Desenrole Seu Storytelling. E eu vou explicar isso agora. Como que isso funciona? Todos os apoiadores que fizerem um aporte de R$100 mensais no apoio contínuo do apoia.se ou que enviar um Pix correspondente a isso ou mais, vai ganhar o acesso ao meu curso Desenrole Seu Storytelling. É uma formação em 10 módulos, mais as aulas bônus, onde eu ensino todos os segredos de contar uma história, em usar o storytelling na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É desenvolvimento pessoal de fato. Eu pensei toda a metodologia dessa formação. O Lucas produziu o curso para mim e nos mais variados ambientes a gente foi para gravar cada aula, para fazer você se lembrar daquele assunto. Porque eu acredito, gente, que qualquer pessoa é capaz de contar uma história e você também pode. E melhor que isso, você pode ajudar você mesmo e ajudar o Leitura de Ouvido ao comprar o Desenrole Seu Storytelling. Se você quiser direto, ao invés de fazer esses apoios, né, nesse aporte de R$100 mensais, você diretamente comprar o curso, eu também estou lançando aqui um cupom de 50% de desconto. Então você vai entrar no link bit.ly/desenrole com leitura ou no meu link da bio da Iana Pasquim, vai direto para o Desenrole Seu Storytelling, no Instagram, no caso. O cupom é LDO50. O curso já tem um preço super em conta, que é R$547. Com esse cupom LDO50, você vai obter 50% de desconto para adquirir o Desenrole Seu Storytelling. Portanto, fica a dica. Ou você adquire direto o curso, como fez a Maristela Prado, como fez a Lina Soares, como fez tantas outras pessoas, ou você aumenta o seu aporte para R$100 mensais se quiser ganhar o curso. E aí entra o meu apelo para Marilu Lourenço Rosas,
que fez um apoio bem generoso, ganhou o Desenrole, só que eu não tenho o seu e-mail ainda. Então eu preciso do seu e-mail para enviar a outra recompensa que todos os apoiadores que eu vou falar o nome agora recebem, que é o estudo em primeira mão com a arte de capa, que apesar de não estar nos microfones, você percebeu que a arte de capa o Lucas continua fazendo. Então a gente ainda publica esse episódio diferenciado, né, com essa leitura, com esse olhar de mais um artista, que é o Lucas, que também é ilustrador, então ele faz a arte baseado no clima daquele texto. Semana passada é Charles Dickens, tivemos aquele trilho de trem com aquela luz vermelha, que tem tanto a ver com a história, né, que eu narrei aqui e que a gente debateu juntos. Portanto, Marilu, eu não tenho seu e-mail ainda e eu preciso dele para te enviar essa recompensa. E a última recompensa é você ter o seu nome citado aqui. E hoje eu vou ter o prazer de falar 45 nomes de apoiadores do Leitura de Ouvido. Para você apoiar, entre em apoia.se/leitura de ouvido ou envie um pix para leituradeouvido@gmail.com. Portanto, os nossos produtores executivos são Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Bank, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, João Carolino Rebouças, Karine Pacheco, Kelly Torquato, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmecaitz, Mônica Tocárnia, Nariel Arruda Borba, Nazareno Nascimento Félix, Patrícia Albuquerque, Paulo José Pereira de Rezende, Harmona Frais Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio da Silva Moreira, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves e Zenilda Ribeiro da Silva. Gratidão imensa a você por estar conosco nessa empreitada. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.